Pois é, rapaziada. Mano, aconteceu, mano. Aconteceu o que muitos estavam duvidando que aconteceria. O novo God of War foi anunciado. Só que ele é bem diferente do que muitas pessoas esperavam. E cara, hoje eu tô aqui pra dar um pouco da minha opinião em relação a esse assunto. No último dia 2 de junho agora rolou, tá, o evento do State of Play, da qual a PlayStation colocou um mega hype nas nossas cabeças. Fizeram, os caras transmitiram um evento em cinema, um evento de mais de 60 minutos e anunciaram um evento super antes da data do evento, tá ligado? Tipo, não, 2 semanas antes. E, cara, quando a PlayStation faz isso, a gente sabe que vai vir coisa grande. E a gente realmente estava esperando grandes coisas desse evento. Eu mesmo estava com um hype colossal, estava imaginando que teríamos novidades de Intergalactic, estava imaginando talvez um anúncio de um Hogwarts Legacy 2, talvez novidades do estúdio da Band, novidades do Marvel's Wolverine, obviamente, talvez novas IPs, enfim, cara. E é óbvio que a gente tinha aquela expectativa de um God of War novo aparecer. E ele realmente apareceu. God of War Lao Fei foi oficialmente anunciado com um gameplay e tudo, revelando aquilo que os vazamentos já vinham, os vazamentos que já vinham circulando aí na internet, né, se confirmaram, né? Já faz um tempo que esses rumores e vazamentos sobre um God of War novo estar em desenvolvimento estaria prestes a ser anunciado, porém esse novo jogo não seria protagonizado pelo Kratos, e sim pela Faye, a esposa do Kratos que morreu, a mãe do Atreus, né, aquela que é gigante, né, é uma giganta ela, né, enfim, aquela que nós fazemos o funeral no início do God of War de 2018, aquela que aparece lá nos sonhos do Kratos no God of War Ragnarok, enfim, tinham esses rumores circulando de que ela seria essa protagonista desse novo jogo de God of War que seria um spin-off da franquia. E assim, cara, de verdade, eu não tava botando muita fé no início, mas depois eu comecei a acreditar que isso realmente poderia acontecer. Mas de verdade, quando eu comecei a, né, a aceitar essa possibilidade, ainda assim eu não conseguia me animar para esse projeto. E olha que God of War é uma das minhas franquias favoritas. Geralmente tudo que vem de God of War eu costumo ficar hypado, ficar animado. Eu acho que o único caso realmente que eu não consegui me interessar, não foi um jogo que realmente me animou, foi o jogo mais recente, né? Que foi aquele God of War Sons of Sparta, que não foi feito pela Santa Mônica. Sinceramente, eu achei um jogo bem mequetrefe, bem genérico. Poderiam ter feito uma coisa muito mais legal naquele projeto, mas acabou sendo um jogo muito simplório. Só farmando dinheiro por ser God of War, com o nome da marca God of War. É um jogo bem esquecível, de verdade. Mas falando desse God of War Lao Fei aqui, eu não tava botando muita fé. Não que fosse ser um jogo ruim, achando que não, vai ser uma merda. Não. A minha questão era muito mais envolvendo história, porque de verdade, se fosse para ter um novo God of War para mim, eu queria ver uma sequência dos eventos do God of War Ragnarok. Sinceramente, porque assim, quando começou a surgir esses vazamentos, eu falei, pô, vai ter um jogo da Faye, vai ter a Faye vai ser a protagonista. Pô, a Faye já tá morta, ela morre antes dos eventos do God of War de 2018. Então eu falei, mano, vai ser um jogo prequel, vai ser um jogo onde vai contar a história da Faye, a origem dela, de onde ela veio. A gente sabe que ela é uma gigante, mas vai mostrar um pouco mais desse lado da vida dela, vai mostrar como ela conheceu o Kratos, como ela se apaixonou pelo Kratos, vai mostrar, né, ela grávida do Atreus, vai mostrar o conflito dela contra o Thor, vai mostrar a primeira batalha dela contra o Kratos, porque a gente sabe que a primeira vez que os dois se encontraram, eles quase acabaram um com o outro, quase arrancaram a cabeça um do outro, que eles brigaram, né, e, tipo assim, eu falei, cara, não é isso que eu quero ver. Eu quero ver a história indo pra frente. Eu quero ver uma conclusão pra jornada do Kratos. Eu quero ver uma conclusão pra jornada do Atreus. Enfim, o que a Faye vai trazer de algo a mais, vai trazer de importante para o futuro? Era esse o meu pensamento. E, cara, eu fui pego totalmente de surpresa. De verdade, por isso eu não tava esperando. Porque o evento apresentou o God of War Lao Fei com um gameplay que dura cerca de 20 minutos, são 23 minutos e 44 segundos interruptos de gameplay, ou seja, sem interrupção, é gameplay pura e crua, como se fosse uma pessoa jogando ali mesmo e a gente acompanhando. Cara,
ele revelou muita coisa, muita coisa. Nem tudo eu vou saber dizer pra vocês, tá? Porque eu não sou um apto em mitologias e tal, mas cara, primeiras coisas, esse jogo não vai ser um prequel, tá? Sim, confirmado, é um jogo da Faye, tá? Entendam isso e aceitem isso, mas abram a mente de vocês. Esse jogo não é um prequel, ele não se passa antes dos eventos do God of War 2018, ele não vai contar a história da Faye, não vai contar a história de origem dela, como ela conheceu o Kratos, nem nada do tipo. É um jogo que vai se passar após a morte dela. Ela morreu no God of War 2018 e por algum motivo ela renasceu ou foi enviada por algum outro lugar, que eu não sei exatamente o que é, mas pelo que eu fiquei sabendo, cheguei fazer umas poucas pesquisas, é um tal de Everywhere, alguma coisa assim. É um pós-vida para os deuses e algumas divindades aí mitológicas. Só que esse lugar, ele não se resume a ser um pós-vida para deuses da mitologia nórdica, ou seres da mitologia nórdica. Ele é meio que um pós-vida para tudo quanto é deuses e criaturas de várias mitologias, entendeu? Então, pô, você pode ter criaturas da mitologia nórdica, da mitologia grega, da mitologia asteca, da mitologia egípcia e entre outras, da mitologia chinesa, tá ligado? Entre outras mitologias que eu não conheço, eu não sou muito aprofundado em várias mitologias. As que eu conheço mesmo é chinesa, asteca, nórdica, egípcia e grega. E as que eu mais conheço mais a fundo é só grega e nórdica, porque até egípcia, asteca, chinesa eu tô totalmente por fora, eu não manjo de nada dessas mitologias. Só que assim, cara, eu achei um absurdo, é muito absurdo, cara. Abre um leque muito grande do que a gente pode ver nessa nova jornada de God of War, nessa aventura da Faye. Porque ela realmente está nesse mundo, e nesse mundo que ela tá presente, a gente vê criaturas de várias mitologias. Inclusive tem 2 deuses que aparecem nessa gameplay. Um deus que, se eu não me engano, é talvez de uma mitologia meio que ligada a mongol, alguma coisa assim, mitologia mongol, sei lá. Porque tem um momento ali da gameplay onde a Faye tá andando naquele lugar e ela é meio que capturada por umas criaturas ali, e quando eles começam a falar, aparece uma legenda embaixo escrito falando em mongol, tá ligado? Então, tipo assim, eu não sei se isso é uma coisa da mitologia mongol, se isso é coisa da mitologia chinesa, sei lá, cara, eu tô bem off dessa criatura. Mas depois aparece uma outra deusa, que é a deusa Sekhmet, da mitologia egípcia, no mesmo lugar. Ela tá agindo junto desse outro deus aí dessa mitologia que eu não conheço. E, cara, mano, quando ela apareceu, eu falei, mano, não é possível, cara. Os caras vão misturar várias mitologias. É mitologia egípcia, a Faye que é da mitologia nórdica, e esse cara que é de uma mitologia que eu não conheço, que talvez seja mongol, sei lá, não sei, cara, não sei. Mas eu achei isso muito insano, porque isso, rapaziada, abre leque para a gente ver possível retorno de vários outros deuses que já apareceram na saga God of War. A gente pode ver a presença talvez de um Zeus, de um Poseidon, de um Hades, de um Ares. A gente pode ver o próprio Odin, o Thor de novo, a gente pode ver o Baldur, enfim, cara, todos esses deuses de várias mitologias reaparecendo, ou talvez não, mas ainda assim é muito legal porque a gente pode ver vários deuses de várias mitologias em um único lugar. Então a gente pode ter uma mistura de mitologia chinesa, egípcia, asteca, tudo nesse mesmo local. Eu só não entendi o porquê que a Faye tá nesse lugar, tá? Porque ela não é uma deusa, tá? Perdão, encostei no microfone. Ela não é uma deusa, ela é um gigante, ela é uma giganta. Mas aqui é aquilo que eu falei, eu acho que é um lugar para todas as criaturas irem no pós-vida, talvez aquelas criaturas que não vão descansar, sei lá, que tem um propósito maior, alguma coisa ainda devendo para fazer, tá ligado? Alguma coisa que eles precisam fazer antes de descansar eternamente. Então eles vão para esse mundo, eu não sei, cara, não sei mesmo. Isso só vai ser respondido quando a gente tiver o jogo nas nossas mãos. E assim, cara, além da parada narrativa e esse universo, essa ambientação ser muito interessante, eu realmente estou muito curioso para ver para onde que essa história vai, porque eu acho que de alguma forma a Faye vai acabar voltando para o mundo dos vivos e se reencontrando com o Kratos e o Atreus também. Eu acho que a Faye
deve ser uma peça importante para o futuro da saga God of War ainda, tá? Então, assim, tô bem hypado para ter mais novidades e quando pegar e jogar esse jogo, cara, tô muito, muito empolgado mesmo. E aí, a gente vai agora falar da parte de gameplay, tá? Mano, e de verdade, rapaziada, eu tava imaginando que eles iam fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do God of War de 2018 e God of War Ragnarok. Até porque a gente sabe que a Faye é uma guerreira, ela foi uma guerreira, a gente sabe que o machado que o Kratos utiliza do God of War 2018 e Ragnarok era o machado da Faye, ela que deu o machado para ele de presente, né? Então assim, eu imaginei que eles iam fazer a mesma coisa, óbvio, né? Antes de eu ver que era um God of War ambientado pós-morte da Faye, não um God of War no passado. Só que aí, quando começou a gameplay, eu falei, mano, beleza, já mudou a parada da história, pra onde vai a parada do combate? Vai ser diferente? Vai ser a mesma coisa? E ele é parecido, mas diferente, tá? Porque assim, a base da estrutura da gameplay em si, do combate, a câmera, é a mesma dos God of War recentes, tá? É muito parecido. Mas como a Faye, ela não é aquela personagem brutamontes, mega forte, brutal, combate brucutu, que nem o Kratos é, ela é diferente, ela é mais magra, mais frágil, mais leve, mais ágil, mais rápida. Ela tem um combo muito diferente na forma como você luta contra os inimigos, é bem diferente, é muito mais rápido e dá muito mais sensação de você estar jogando um jogo de hack and slash do que um jogo de ação-aventura com combate, como o do God of War de 2018 Ragnarok. Aqui lembra bastante um Devil May Cry 5 da vida, tá ligado? E eu achei isso muito foda, porque a Faye, ela realmente é muito habilidosa. No decorrer dessa gameplay, a gente vê ela utilizando duas armas diferentes, né? Que é duas espadas. Uma espada inicial que ela pega ali, que ela encontra, que acaba se destruindo no meio da gameplay, e uma outra espada que é uma espada especial, uma espada mágica, que inclusive ela fala, tá? É uma espada que tem vida própria ali, e ela vai auxiliar a Faye, acredito eu, que no decorrer do jogo inteiro, tá? Inclusive, além dessa espada, tem um outro cubo de gelatina, que eu sei lá o que é aquilo, que parece que vai ser nosso parceiro durante toda a jornada, tá? É uma criatura mística ali, de alguma mitologia que eu não conheço, e ele vai ser o nosso companheiro, até na capa do jogo ele tá presente, né? Na capa que foi demonstrada depois da apresentação, que é esse cubo de gelatina bizarro aí, que ele fala com a gente, tá? Mas enfim, cara, o combate é muito mais rápido, tá? Então você tem essa espada, e essa espada ela tem meio que um laço nas pontas, no cabo dela tem um laço. Então você tem ali o combate com espada, né? Com vários golpes bem rápidos que você pode desferir nos inimigos, mas você tem esse laço que fica na espada, no cabo da espada, que você pode utilizar ele como se fosse uma espécie de corrente, tá ligado? As correntes que o Kratos utiliza lá nas espadas dele, nas lâminas do caos. Então, é basicamente a mesma coisa, tá? Só que muito mais rápido, com muito mais possibilidade. A Faye, ela consegue desferir golpes no ar, pular. Inclusive o Kratos é um personagem que não pula nos God of War atuais. A Faye vai pular, inclusive vai ter até pulo duplo. Ela vai ter uma magia na mão dela também, que a gente pode utilizar para parry, entre outras coisas, como por exemplo, atirar uma magia num inimigo que vai fazer meio que a alma dele se separar do corpo e você desferir golpes na alma dele e a alma dele colidir com outros inimigos e explodir todo mundo, você causar explosões com essa magia que você tem em alguns, sei lá, barris de energia que tem espalhados pelo cenário, enfim. Cara, muito foda, o combate do jogo tá insano, mega divertido, parece mega viciante e satisfatório de se fazer. Inclusive, tá, eu não tô querendo aqui desmerecer o God of War 2018 Ragnarok, porque eles têm combates insanos. Eu adoro o combate desses dois jogos. Mas esse aqui me pareceu muito mais agradável, muito mais divertido do que o do God of War Ragnarok de 2018. Claramente, um jogo mais novo, com mais tecnologia envolvida, né, com mais aprendizado, com mais melhorias podendo ser aplicadas, mas, cara, muito insano, de verdade. Parece que vai ser um jogo bem legal, bem divertido também no quesito gameplay. E falando de gráfico, né, a gente não pode deixar de falar, God of War nunca deixa a desejar com qualidade gráfica. E aqui não é diferente, tá? Os gráficos estão belíssimos, ele é um jogo que vai lançar só para o PlayStation 5, inclusive a gameplay que foi capturada foi diretamente no PlayStation 5 Pro.
E, cara, é impressionante, tá? As expressões faciais dos personagens, seja da Faye, que tá incrível, ou do Kratos, que ele também aparece em algumas cenas aqui, e aparece em 2 ocasiões, meio que em lembrança e visões da Faye. Parece que a Faye tá tendo uma espécie de conexão ainda de visão, né, mental, espiritual, sei lá, com o Kratos, e ela tem visões dele ali junto dela, meio como se ele estivesse guiando ela, auxiliando, ajudando, alguma coisa assim. Não deu pra entender muito bem o papel do Kratos nessas visões que a Faye vai ter, mas a gente vai descobrir isso quando for, de novo, jogar o game. Então, assim, graficamente falando, a textura das roupas, da armadura, das armas, do cenário, efeito de iluminação, expressão facial, textura dos cabelos, tá tudo muito insano. A trilha sonora do jogo tá magnífica, tá empolgante, tá... Mano, nossa, quando começou a trilha sonora do jogo, tem vários momentos que toca a música lá, a Faye descendo o cacete nos inimigos, na boss fight, inclusive tem uma boss fight no jogo, já na gameplay demonstrativa tem uma boss fight, e foi do cacete, foi insano. Então assim, rapaziada, não tem muito mais o que falar, literalmente o jogo calou a minha boca, tá? Eu tava muito receioso em relação a esse projeto, eu não tava botando muita fé, eu não tava empolgado, por conta daquilo que eu falei pra vocês. Eu achava que seria um jogo prequel, né? Um jogo que se passaria antes dos eventos do God of War 2018, e eu não queria ver isso, eu não tava nem um pouco interessado em ver uma história de origem de alguma personagem, e, cara, felizmente não é isso, tá? E, na verdade, me deixou muito curioso para ver para onde que vai essa jornada, qual vai ser o papel da Faye nessa nova aventura de God of War, se ela vai se conectar, se ela vai deixar uma ponta para o futuro de God of War envolvendo Kratos, Atreus, Freya, outras mitologias, cara, o que vai acontecer? Muito legal, e além disso que eu falei, a questão da curiosidade, para onde vai essa história, a questão da gameplay, mano, tá muito braba, tá muito satisfatória, parabéns pra Santa Mônica, tá? Eles fizeram realmente uma apresentação incrível, eles fizeram eu comprar a ideia, tá? Eles fizeram eu comprar a ideia de um God of War protagonizado pela Faye. E, cara, vamos aguardar por mais informações. Infelizmente, o jogo não ganhou uma janela de lançamento, tá? Ele só foi confirmado que está em desenvolvimento. Foi o único jogo que não ganhou uma janela, tipo, vai lançar em 2027, 2028. Não. Ele só foi confirmado que está em desenvolvimento. Mas eu acredito que ele deve lançar no ano que vem, tá? Sendo bem sincero, no ano que vem, ou talvez 2028, comecinho do ano de 2028. Até porque, ano que vem, muito provavelmente já vai ser anunciado o PlayStation 6, tá? A gente já vai estar quase entrando na nova geração de consoles. E além disso, o jogo, o que foi apresentado pra gente, parece ser um projeto muito avançado de desenvolvimento. Então, eu acredito que ele deve estar ali, tipo, quase que pronto, metade do desenvolvimento já deve estar... O jogo deve estar muito bem encaminhado, então eu não acho que vai demorar tanto assim pro jogo ser lançado. E, geralmente, cara, God of War quando é anunciado também não demora muito, né? Se você pegar o God of War 2018, ele foi anunciado em 2016 e lançou em 2018, ou seja, 2 anos depois. O God of War Ragnarok, ele foi anunciado em 2020 e ele foi anunciado com data de lançamento para 2021. Porém, por conta da pandemia e alguns atrasos aqui e ali, ele acabou sendo adiado para 2022. E esse God of War está sendo anunciado agora, 2026. Possivelmente, ele pode se lançar sim em 2027 ou em 2028. Vamos aguardar por mais informações para a gente ter uma boa noção, mas de verdade, estou mega hypado, muito hypado mesmo. Espero que a Santa Mônica não simplesmente suma do mapa com as novidades em relação a esse game, que eles deem mais atualizações pra gente, que eles mantenham uma comunicação legal, mais trailers, talvez no final do ano, mais um trailerzinho, sei lá, no começo do ano que vem, mais algumas informações. Seria bem bacana aí se eles fizessem isso, tá? Enfim, é basicamente isso que eu queria comentar com vocês em relação ao God of War Lao Fei, tá? Tamo aí. Muito obrigado de verdade pela presença de todos. Se possível, deixe aquele likezão que ajuda pra caramba. Se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante. Tamo junto, vou até a próxima. Valeu, até mais.